Olá, mamães! No conteúdo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu me organizo para ter mais tempo para mim, para coisas, para o meu dia a dia, para as coisas que eu gosto de fazer, né? Aqui eu vou compartilhar com você como eu me organizo com as demandas da minha casa, com as demandas das crianças, demandas profissionais e até mesmo as minhas atividades pessoais. E eu espero poder contribuir ou que pelo menos o meu jeito de funcionar traga ideias para você otimizar no seu dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero começar falando de supermercado. Eu tenho muitas amigas que adoram ir ao supermercado. Eu particularmente eu não gosto mesmo. E por conta disso, por eu não gostar, eu bolei um jeito de eu organizar esse processo para mim de tal forma que além de me impedir, né, de ir ao supermercado com muita frequência, que é algo que eu não gosto, ele ainda trouxe uma economia financeira para o meu orçamento familiar e sem falar num ganho de tempo também considerável. Como que eu me organizei então? Eu faço uma lista, eu tenho uma planilhinha com todos os itens grossos que eu compro a cada 2 meses, a quantidade suficiente para abastecer a minha casa por 2 meses. E quais são esses itens? Arroz, feijão, óleo, azeite, bolacha, essas coisas que eu faço uma métrica, né, de consumo semanal, consumo diário, e eu vou ao supermercado e compro a cada 2 meses. É óbvio que hoje, né, o ir ao supermercado significa que necessariamente você não precisa ir fisicamente. Eu também já usei muito e ainda uso muito das compras online, mas aqui na minha cidade, por exemplo, eu tenho alguns supermercados que ele também vende na modalidade de atacado e nenhum deles entrega, não tem a possibilidade da compra online. Então, para essa comprona grossa que eu faço a cada 2 meses, eu vou presencialmente no supermercado mesmo, porque aí quando eu compro em quantidades maiores, eu consigo um valor mais acessível dos itens, então vale muito a pena. Eu não só compro esses produtos de cozinha, como também produtos de limpeza, água sanitária, sabão em pó, amaciante, álcool, sabão de barra. Os produtos também para banheiro, sabonete, shampoo, lencinho umedecido, creme dental, escova dental, todos esses itens que eu vou disponibilizar na descrição desse conteúdo, a minha planilha, caso você queira usar como base. Lá eu coloco tanto os itens quanto a quantidade, considerando que na minha casa, todos os dias, nós estamos em média com 3 adultos e 2 crianças, né? Que é eu, meu marido, a minha ajudante e meus 2 filhos. Mas dá para você tirar uma base bem bacana e eu tenho certeza que pode te ajudar muito com essa planilhinha, tá bom? Lá tá separadinho tanto os itens grossos que eu faço a cada 2 meses, como os itens que eu compro semanalmente, ok? Então, as compras semanais, o que eu compro uma vez por semana? Que geralmente é na segunda-feira que eu faço isso. Eu faço as compras de verdura, de frutas e de carnes. Mas aqui também, o que eu observei? Que quando eu parava uns minutinhos para organizar o que eu queria comer, o que eu e a minha família, o que nós iríamos comer durante a semana, aqui também eu vi um ganho muito interessante. Apesar da gente perder um pouquinho de tempo nesse planejamento de um cardápio, mas por um outro lado você ganha demais. Você ganha em tempo na hora de você comprar, porque você sai para comprar ou você entra no site para comprar, se for uma compra virtual, já focada com aquilo que você quer e a quantidade que você quer. E também a questão de otimização do orçamento familiar. Porque quando a gente simplesmente sai aleatório para comprar fruta e verdura, muitas das vezes acontecia de eu comprar além do que a gente consumia e aí perdia na minha geladeira. E quando você já faz essa organização, então você tem esse ganho, tanto de tempo que você faz a compra mais rápido, quanto também a financeira, porque você tem um planejamento já do que você vai comer, até mesmo quantidade de carne. É bem bacana, gente, vale muito a pena. Geralmente meia horinha no domingo eu tiro justamente para organizar a semana, e aí na segunda-feira de manhã as coisas já começam sendo organizadas. Uma coisa bacana aqui também, eu não vou no açougue,
eu já tenho quem me fornece. Então eu só passo um WhatsApp falando as carnes que eu quero, a quantidade que eu quero, e o açougue entrega para mim e vem com a maquininha, eu pago no cartão. Então, e eu acredito que é possível você fazer essas parcerias aí perto de você. Com o advento da pandemia também, muitos estabelecimentos que não prestavam esse serviço passaram a prestar. E o fato também de você não ter que sair de casa para fazer isso também já traz um ganho de tempo muito grande, otimiza muito o seu dia a dia, né? Com frutas e verduras, isso também é possível. Também é possível, eu também faço isso. Tenho pessoas de confiança que também passam um WhatsApp, eu falo o que eu quero, a quantidade, também vem na minha casa e me entrega tudo fresquinho, tudo bonitinho. E é por isso que eu gosto de comprar semanal, porque aí eu sei que eu tenho carne, fruta e verdura fresquinha toda semana, né? Então isso vale a pena também vocês pensarem a respeito de parcerias, né? De pessoas que você pode ligar ou que você pode passar um WhatsApp que entrega para você. Bem bacana isso. Com relação às compras de padaria, né, quitandas, se eu não faço em casa, eu compro. Geralmente eu compro algumas coisas e faço outras em casa. Meus filhos gostam muito de bolo, então eu faço muito bolo, eu incremento muito bolo e às vezes eu não faço e aí eu compro, mas aqui em casa, por exemplo, semanalmente se consome bolo. Eles gostam muito de bolo, eles gostam de rosca, eles gostam de pão, né? Pão de bauru, pão com presunto e mussarela. Então são coisas que na minha casa se consome bastante, inclusive queijo. Não sei se é porque nós somos mineiros, mas queijo, mussarela, queijo meia cura, são coisas que o consumo é bem elevado aqui na minha casa. E eu também compro isso semanalmente. Eu já compro, na verdade eu não tenho nenhuma parceria com uma padaria, alguns supermercados fazem isso. Às vezes quando eu vou ao supermercado, eu já faço a compra semanal, ou senão eu peço também em alguns mini mercados que tem alguns supermercados que fazem entrega, que tem esse serviço, né? Mas o importante é assim, eu compro para a semana inteira. Então eu já compro ali 5 pacotinhos divididos em 200 gramas de mussarela, a gente consome mais mussarela do que presunto, então aí eu compro 5 pacotinhos de 200, compro 2 de presunto, porque a gente consome mais a mussarela do que o presunto, um queijo fresco por semana, metade de um queijo meia cura, aqueles queijinhos tranças. Então isso tudo eu compro semanal e eu congelo. E aí como que funciona essas questões da padaria, né? Da padaria e dos gelados. Se eu vou tomar café amanhã, por exemplo, e eu quero comer metade daquele bolo que eu congelei, que geralmente quando eu faço um bolo ou quando eu compro um bolo, eu parto ele no meio e a gente consome uma metade e a outra metade imediatamente eu já congelo, porque aí ele não perde. E se na minha percepção é amanhã que eu vou consumir esse bolo, ou se eu desejo comer esse bolo, servir esse bolo para minha família amanhã no café da manhã, eu tiro ele à noite do congelador e aí no outro dia cedo, na hora do café, ele está lá fresquinho, sem estar congelado e gostoso. Então eu faço assim com um bolo, eu faço assim com pão de sal também, com rosca. Eu tiro de um dia para o outro. E aí na hora do café da manhã tá fresquinho, né? O queijo também, a mussarela, o presunto, o queijo trança, é possível de se fazer dessa forma também. Eu faço isso e dá muito bem e não perde em qualidade e não perde no frescor na hora que você vai servir para uma visita ou para sua família. Então isso são coisas relacionadas à parte de compras. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, né? Que eu tenho uma ajudante, mas às vezes eu não a tenho, né? E às vezes na troca de uma entre outra ou até durante o período de férias eu fico sozinha e aí nesse momento sou eu me organizando também com as demandas de casa, né? Então como que eu também me organizo até mesmo para trazer economia de tempo, tanto para mim quanto para ela, né? Por questão do tamanho da minha casa, que a minha casa ela não é tão pequenininha, e também até mesmo questão de economia de energia, economia de água. Então eu organizei da seguinte forma, na cozinha, por exemplo, como eu já tenho o cardápio pré-estabelecido, feijão, a gente cozinha feijão uma vez por semana.
Então, uma vez por semana eu cozinho feijão e eu já congelo o feijão nos pacotinhos, nos pacotinhos próprios para serem congelados na quantidade de consumo diário. Então, dessa forma, todos os dias a gente come o feijão ali novinho, feito na hora, entre aspas, não foi cozido, mas feito na hora, e dá certo, dá super bem, muito mais gostoso comer assim do que você comer o feijão requentado de 2 dias, né? Se você faz um dia e ainda esquenta ele no outro dia. Então, o feijão, por exemplo, a gente faz isso, eu cozinho uma vez por semana também e já congelo pro resto dos outros dias da semana. E roupa, né? Roupa, por exemplo. Nas roupas, a gente lava roupas a cada 15 dias. Algumas peças lava na mão, mas a grande maioria é na máquina de lavar. E aí a única coisa que eu tive que me organizar nesse sentido para que fosse possível lavar as roupas quinzenalmente foi a questão das roupas íntimas, né? Calcinha, cueca, tanto para mim, para meu marido e para as minhas crianças, que foi a única coisa que eu precisei organizar, comprar um pouquinho mais. No mais, o resto deu tudo tranquilamente. Então nós lavamos roupas aqui apenas quinzenalmente. E aí, dessa forma, também passa-se roupa somente quinzenalmente. Isso trouxe também uma economia muito bacana de consumo de sabão em pó, de amaciante, e até mesmo de energia elétrica, por conta da questão da máquina e também do ferro, que o ferro consome muita energia e é gigantesca a diferença de você usar o ferro, por exemplo, a cada 2 vezes na semana ou quinzenalmente, em um dia, né? No caso aqui, que nós somos 2 adultos, roupa de 2 adultos e 2 crianças, é um dia. Um dia com o ferro ligado se passa todas as roupas que são passíveis de passar de nós 4 aqui em casa, no caso, né? Então, foi algo também bem bacana que trouxe um ganho, uma otimização também de tarefas domésticas e também de economia financeira. Então, aqui em casa, basicamente, é assim que eu me organizo. Questão de limpeza também, por exemplo, banheiro. Eu não lavo o banheiro todos os dias. E como aqui a minha casa também a gente escalona. Eu moro numa casa onde os quartos são em cima e a parte de sala, cozinha é na parte de baixo. Então, um dia a gente limpa a parte de cima, limpa a poeira, limpa o chão e tal, tudo mais. E no outro dia a gente só guarda as coisas, arruma as camas, dou uma higienizada básica só no banheiro. E aí já desce, aí lavo lá embaixo, limpo lá embaixo com a poeira e assim por diante. No dia que eu não limpo na parte de baixo, só passo um pano no chão. Então, dessa forma também a gente fez um escalonamento de serviço. E aí, banheiro não se lava todos os dias. Se lava 2 vezes por semana. E tem algumas vezes que eu até despriorizo a lavada do meu banheiro para poder... Caso aconteça alguma demanda profissional, por exemplo, no horário que eu estaria com as crianças, eu despriorizo a minha ajudante da casa, por exemplo, para ficar com eles, para ir no parquinho com eles, alguma coisa assim, para poder me dedicar naquela demanda profissional que eu estou tendo, né? Então, eu faço dessa forma. Então, dessa forma também a gente economiza, ganha tempo, né? Com os afazeres de casa e também você traz uma economia de produto de limpeza, né? Economia também de água, então isso tudo também é bacana de se pensar a respeito, né? Sobre isso. Produtos de limpeza também, eu não tenho muita variação de produto de limpeza, eu uso somente um desinfetante, água sanitária, álcool, bicarbonato de sódio e sapólio. São os produtos de limpeza que e o detergente, né? Detergente e o sabão de barra são os produtos que eu uso. Limpa vidro, coisas para limpar vidro, coisas para limpar inox, eu não uso nada disso, nada disso. Simplesmente sabão neutro com uma buchinha macia e água. Dessa forma também a gente economiza também em produto de limpeza, que quanto mais a gente vai especificando produtos, produto para lavar banheiro, produto para limpar a pia, produto para produtos de inox, produto para limpar o vidro, isso para mim gera estresse, sabe? Gera estresse até mesmo na hora das compras do supermercado, porque já não gosto, eu tenho que ficar caçando as coisas, desengordurante, esses trem, então
também para mim não funciona. Então minha casa ela é limpada com produtos básicos e dessa forma ela é bem limpada e eu entendo até que com muito mais qualidade de limpeza do que ficar inventando moda com variedade de produtos de limpeza. Então aqui simplesmente é detergente, sabão em barra neutro, detergente neutro, sabão em pó, amaciante, álcool, o bicarbonato de sódio e o sapólio, aquele saponáceo em pó, na verdade. Só isso que eu uso. E dá muito bem, obrigada. E água sanitária, né? Que eu não lembro se eu te falei da água sanitária. Bom, com relação à minha casa é isso. É dessa forma que eu me organizo. Com as crianças, escola. Eu busquei colocá-los numa escola boa, que fosse mais próxima da minha casa. E os dois já estão na escola, o meu pequeno, que hoje está com 4 anos, também já está na escola, e eles estudam na mesma escola e no mesmo turno. Então, por mais que tinha uma escolinha que tinha vizinhos ou coleguinhas do Miguel, por exemplo, que ia estudar lá, mas eu não trouxe esse estresse para mim, de ter que sair, deixar um na escola, ter que sair, deixar o outro na escola e depois ter que pegar um a um, não. Então, no meu caso, eu funciono bem, eu consigo otimizar o meu tempo, tanto com eles como com as minhas demandas, os dois estudando na mesma escola e no mesmo período. Quando a Sofia for estudar de manhã, né, quando ela estiver lá com a idade de estudar de manhã, o Miguel também vai acompanhar a Sofia e também vai estudar de manhã. E assim eu continuo com essa otimização, que eu entendo que é muito válida e que é muito bacana, sabe? Os dois no mesmo turno e na mesma escola. Da mesma forma, eu organizo com eles as demandas dele extra-escola. Por exemplo, natação. Apesar de serem de turmas diferentes, porque cada um está num nível diferente, né, em uma piscina diferente, mas eles também fazem natação na mesma escola e no mesmo horário. Esse ano que eu estou querendo colocá-los já na aulinha de inglês, também eles vão para a mesma escola e o mesmo horário. Isso são requisitos básicos. Eu vou procurar um lugar que seja no mesmo horário, que consiga o mesmo nível deles de educação no mesmo horário e na mesma escola. E tem dado certo. Tem dado certo, inclusive até mesmo as escolas de inglês que eu andei pesquisando, eu consegui em várias opções colocar os dois no mesmo horário e no mesmo dia, na mesma escola, né? E isso é muito bom, porque eu acho que também traz a otimização de tempo, né? De demandas com eles e também eu acho bacana eles estudarem no mesmo horário. Por exemplo, algumas vezes, o Miguel caiu na escola, a Sofia estava lá, eles levaram ele chorou, aí ele foi até a salinha da Sofia, a Sofia deu um amparo emocional. Eu acho bacana os dois juntos, fazendo as atividades juntos, sabe? Então, também tem esse ganho, sabe, do companheirismo, de fazer parte, de participarem juntos de atividades do dia a dia. E é igual na natação, essa semana mesmo na aula da natação, fizeram uma brincadeira, como se fosse uma competição entre as equipes, e aí coincidentemente a turma da Sofia foi participar de uma gincana junto com a turma do Miguel. Isso só é possível porque eles estão no mesmo horário, né, da escola. E aí foi muito bacana, na divisão lá da equipe deles, os dois ficaram no mesmo time, e eles lá na luta venceram a gincaninha lá das equipes e é uma memória afetiva que os dois vão ter, né? De momentos em que participaram juntos de atividades, né? Com outras crianças numa natação. Então, eu acho que esse também é um ganho bem bacana que se encontra nesse jeito de se organizar as demandas com eles. Eles não têm muitas outras demandas, é só essas, porque eu entendo que mais do que isso é encher demais, né? O tempo deles com coisas para fazer, e a criança ela tem que ter tempo de brincar, ela tem que ter tempo também de ficar quietinha, de descansar, de assistir um filminho ou de conversar, de brincar com seus brinquedos. Então eu entendo que é no máximo duas demandas extra-escola já é o suficiente, né? Então eu não gosto de pensar numa terceira demanda aí nesse caso. Com relação às minhas crianças, então é isso que eu faço. E outro detalhe, né?
eu organizei também para todas essas questões deles, natação, inglês, ser após a escola. Por quê que eu me organizei dessa forma? Porque de manhã eu tenho alguém que me ajuda em casa, mas às vezes acontece dela não vir. E quando ela não vem por alguma necessidade dela, ou uma questão de adoecimento, ou seja lá qual é o motivo, pelo fato de não ser certo que eu possa contar com ela todos os dias de manhã, quando ela não vem, e se eu tinha alguma coisa para fazer, ou se eu tinha algum cliente para atender, ou se eu tinha demandas da criança para cumprir, e além disso ainda vinha a responsabilidade de organizar o almoço, de organizar a minha casa, entendeu? Com a falta da minha ajudante. Então eu decidi, por esse motivo, não colocar nada no período da manhã. Então eu faço as coisas deles todas depois da escola, e aí depois da escola a gente vai para natação, ou a gente vai para aula de inglês, eu levo um lanchinho para eles, eu já busco eles na escola com um lanchinho dentro do carro, e aí de lá a gente já vem para casa, ou às vezes a gente vai fazer algum passeio, vai visitar minha mãe ou minha sogra, alguma coisa nesse sentido, ou vem para casa, vai brincar no parquinho, alguma coisa assim, mas é essa a minha rotina à noite, entende? E aí lá pelas 9h30, 9h30, no máximo 10 horas eu já começo a acalmá-los, é a hora já de tomar um banho bem gostoso, bem relaxante, já arrumar para dormir e dormir. E é bom, pelo menos quando eles estão nessa rotina de até 9h30, 10 horas já estarem deitados para dormir, que depois que eles dormem, sobra um tempinho para você ficar a sós com o seu companheiro, para talvez ter uma conversa, ou para assistir um filme, ou até mesmo para namorar, né? Isso também é um ponto que eu acho importante. Não é sempre que eu consigo me organizar nesse sentido, mas eu entendo que a gente precisa ter um tempinho para o nosso companheiro ou para a nossa companheira na semana. Eu tenho a felicidade de ter minha mãe, meu pai e minha sogra morando na minha cidade, então muitas das vezes eu recorro a elas para ficar com as minhas crianças, e pelo menos uma vez por semana eu saí com meu marido, ou para ir no cinema quando era possível ir ao cinema, ou para sair para tomar um lanche, ou para tomar um café, ou talvez jantar, algo nesse sentido. Ou sair também com um casal de amigos, que também é bacana de se fazer. Então, pelo menos uma vez por semana a gente se organizar nesse sentido. Para quem não tem essa facilidade de ter a mãe, a sogra, como também algumas vezes eu não conseguia, eu também tenho algumas pessoas que me ajudam, por exemplo. Você pega indicações tem muitas pessoas bacanas que fazem esse serviço esporádico de babá por um dia, e eu já tenho 3 moças que são assim, que são uma graça, que minhas crianças adoram, e de vez em quando elas vêm e ficam aqui 2 horinhas, 2h30, 3 horas com eles, e aí eu chego, elas vão embora, e isso também é bacana de se fazer. E para o orçamento familiar, você organizar isso uma vez por semana, eu acho que vale muito a pena para você ter esse momento de abastecimento do casal, né? Que é só você com o seu parceiro. E eu acho bacana pensar nisso também na hora que você pensa na sua organização do seu tempo semanal. Como que eu organizo as minhas demandas profissionais, né? Então, na parte da manhã, eu me organizei de tal forma que todas as minhas demandas profissionais eu cumpra com elas durante o período da tarde, que é o horário que as minhas crianças estão estudando. Então, é nesse período que eu tenho as minhas atividades com a minha empresa, é nesse momento que eu atendo as minhas clientes, que são mamães, é nesse período que eu preparo, que eu estudo, que eu organizo os conteúdos que eu vou preparar para vocês, que eu gravo as aulas, que eu gravo os conteúdos, que eu gravo o meu curso. Então é no período da tarde que eu faço isso.
E esporadicamente eu tenho uma manhã, que geralmente é a sexta-feira de manhã, que eu deixo ela reservada para algumas demandas de clientes mesmo, de clientes, de mamães que se por algum motivo aconteceu algum imprevisto, que a gente não consegue fazer ali a nossa sessão naquele momento, ali no horário da tarde, e precisa que seja de manhã. Então eu tenho um dia com 3 horários de manhã que eu disponibilizo, e aí nesse dia, caso aconteça alguma, por exemplo, se eu não posso contar com a minha ajudante na minha casa, por exemplo, eu já tenho todo um esquema organizado, mas tudo é questão de organização, né? Na falta dela, quem poderia me dar o suporte para eu poder trabalhar nessa manhã, né? Na sexta-feira de manhã. E assim eu tiro também para fazer as minhas demandas pessoais, e com a manhã livre, né? Eu fico por conta de tarefas com as crianças, ou talvez correr atrás dessas questões de organização da minha casa, caso a minha funcionária não venha, dentista, que a cada 6 meses eu levo as crianças para fazer uma limpeza, para dar uma avaliação, médico, caso tenha alguma necessidade deles de ir até a visitar um pediatra, e até mesmo para as questões minhas também de médico, né? Então, é dessa forma que eu me organizo. Eu espero que, é óbvio que no meu caso eu tenho alguém que me ajuda, né? Mas mesmo eu não tendo, eu acho que o que eu pude contribuir com você aqui, com essas dicas, dá para você se organizar de alguma forma em pensar. Por exemplo, para eu ter um momento para mim, eu tenho uma amiga que ela não tem ninguém que ajuda ela é ela mesma, e ela até foi minha cliente um tempo, e hoje ela se organiza com o dia a dia dela muito parecido com o meu jeito de organizar. E olha que interessante, depois que ela organizou o seu jeito e começou a perceber as coisas que ela fazia e que talvez ela não precisava fazer, as coisas que ela poderia pedir ajuda, as coisas que ela poderia acordar um apoio com o marido, começou a sobrar tempo. E aí ela começou a experimentar uma certa ansiedade por perceber que tinha o tempo que ela tanto queria começou a aparecer. E aí ela não sabia o que fazer com esse tempo. Olha que interessante. Então eu queria terminar aqui esse conteúdo, como eu gosto de não só trazer coisas de como eu lido com as minhas crianças, mas eu gosto muito de trazer à tona o conectar com você mesma, com a mulher que você é, não só com a mamãe que você é. A primeira dica, né, que eu dou para você anota as coisas que você faz. Nossa, minha semana é muito corrida, nossa, meu dia a dia é muito corrido, nossa, eu não consigo. Anota tudo que você faz. Na segunda, quais são as atividades que você costuma fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, anota tudo. Depois que você anotar, você categoriza isso. Quais são as demandas que são profissionais? Quais são as demandas que são da minha casa, que são domésticas? Quais são as demandas que são com os meus filhos? Quais são as demandas que são com o meu companheiro? Ou se eu não tenho um companheiro, com a minha família? Se eu tenho alguma demanda com mãe, com pai, com algum irmão, com algum amigo, né? Quais são dessas demandas que são coisas para mim, que são pessoais? E na hora que você categorizar, você já vai se deparar com o que te toma mais. Qual é o tipo de atividade que te toma mais? E na hora que você perceber quais que tomam mais, talvez aí você já tenha algum insight. Talvez aí você já perceba o quanto você não tem olhado muito para você. Quando foi que no meio dessa correria toda de afazeres, você tirou um tempinho para fazer algo que você gosta? Uma caminhada, ou fazer a unha, fazer uma massagem, ou arrumar o cabelo, visitar uma amiga, ouvir uma música, ou ler um livro, coisas simples de ouvir uma música, ou até mesmo tomar um banho demorado, ou um banho aquele assim relaxante, de se permitir fazer isso. Então, você pode ter vários insights com relação a isso, simplesmente ao escrever quais são as suas demandas e categorizá-las. Depois que você tiver feito isso e tiver percebido o que for possível de você perceber do seu jeito de funcionar,
você vai olhar para essas atividades e vai perceber assim, ó, quais que eu realmente preciso fazer semanalmente. Quais que eu faço diariamente? Eu realmente preciso fazer isso diariamente? Por exemplo, eu preciso realmente lavar a roupa todos os dias? Eu preciso realmente lavar o banheiro todos os dias? Eu preciso realmente, mesmo que seja uma demanda profissional, nossa, eu preciso realmente gerar esse relatório toda semana? Sabe, todo diariamente, será que eu não posso bolar um jeito de gerar esse relatório de tal forma que supra a necessidade da área que eu tenho que mandar a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, ou semanalmente? Então, olhe para cada uma das atividades e veja assim, eu realmente preciso fazer ela diariamente? Ela realmente precisa ser diária? E simplesmente de você se questionar se ela precisa ser feita ou não, já vai também trazer para você uma possibilidade de organização. De perceber que algumas delas você pode mudar a periodicidade em que elas precisam ser feitas. Elas podem ser a cada 2 dias, semanalmente, talvez até quinzenalmente, e quiçá você não encontre alguma que você possa fazer mensalmente. Então é um terceiro passo também bem bacana de se fazer. Depois que você já pensou nisso, né, o que dá, o que não dá, o que é possível fazer, mexeu nessa escala, nessa forma, e aí você vai olhar para elas, independente se elas são diárias, semanais, quinzenais ou mensais, se realmente é você que tem que fazer, ou são atividades que é possível de pedir ajuda. É possível alguém te ajudar com essa atividade? Ou é possível alguém fazer essa atividade? Se é uma atividade da sua casa, por exemplo, nossa, é possível meu companheiro fazer isso aqui? É possível no trabalho, por exemplo, alguém vir e fazer isso aqui para mim? É possível eu delegar isso para um colega fazer? Já que essa tarefa tem a ver com o que o meu colega faz, será que ele não poderia me ajudar e assumir isso aqui? E mais ainda, compartilhar as tarefas da sua casa com seus filhos. Por exemplo, já tem coisas que eles podem também ajudar. Uma criança de 8, 9 anos, ela já pode, por exemplo, manter o seu quarto organizado. Ela pode acordar, por exemplo, e tirar o pijama dela e guardar no lugar, estender a cama dela, guardar, dobrar um cobertor, pegar o travesseiro e guardar onde se guarda, manter os brinquedos organizados, limpar os seus brinquedos. Então, é bacana também envolver os filhos, entender que na idade dele, como que ele pode começar a participar da comunidade familiar, como que ele já pode começar a se doar para a comunidade familiar e não somente tomar, e não somente receber, sabe? Então, também é algo também bacana de se pensar. Nossa, eu dou comida na boca do meu filho de 4 anos. Será que ele já não pode comer sozinho? Ah, mas ele faz muita bagunça, ele joga... Nossa, mas será que... O que você ganha mais em tempo? Sem falar que eu acho que para ele, 4 anos, você dando comida na boca, emocionalmente não é saudável. É como se você estivesse mandando a mensagem para ele assim, tipo assim, não cresça, meu filho. E ele já consegue pegar uma colher e comer. E se você for orientando, devagar ele vai parar de fazer bagunça. Sabe? Então eu acho muito bacana essa organização familiar pensando numa comunidade e não no sentido de você pedir a ajuda para o marido ou pedir a ajuda para o seu filho no sentido assim, não, a tarefa é minha, mas eu quero a sua ajuda. Não, é realmente contratar o que é possível de cada um fazer para que fique um pouco mais leve, né? Para você, no caso, que é a mamãe, e para você ter o seu dia a dia mais tranquilo. Então, são reflexões que essa atividade traz para nós, né? A possibilidade de fazer com que os participantes da comunidade familiar participem, né? E no trabalho também, ver a sinergia das suas atividades com as atividades dos outros colegas para ver o que se pode fazer em conjunto para também ganhar tempo, para se otimizar, né? E são coisas bem bacanas. Queria também terminar esse conteúdo falando um pouquinho também que você vai poder ter a seguinte observação na hora que você começa a elencar.
quando você perceber a grande quantidade de atividades que você coloca, você pode se perceber assim, nossa, eu faço coisa demais e eu nem precisaria fazer esse tanto de coisa. Por que será? Por que será que eu estou sempre apressada? Por que será que eu estou sempre correndo atrás do tempo para dar conta de fazer tudo o que eu preciso fazer nesse dia de hoje? Sabe? Será que eu me distraio com as coisas que eu tenho a fazer, trazendo para mim a responsabilidade de fazer tantas coisas para não entrar em contato? Para não entrar em contato comigo? Para não olhar para mim, para as minhas demandas? Então é uma reflexão também que vale a pena olhar. Talvez também você possa perceber que você perde, não que você perde, mas que você gasta muito tempo talvez fazendo uma demanda, fazendo uma tarefa, buscando uma certa perfeição. Nossa, será que eu preciso realmente fazer isso nessa qualidade? Eu não estou falando para você fazer mal feito, eu estou querendo dizer assim, para quem busca muita perfeição, para quem tem o seja perfeito muito aflorado, por exemplo, eu já tive ele muito lá no alto, ao ponto de eu chegar na minha casa, por exemplo, e eu percebia que a pessoa que foi lá e faxinou minha casa, por exemplo, ela tirou os meus enfeitinhos de cima da mesa do lugar, e eu perdia tempo indo lá e colocando milimetricamente eles no lugarzinho que eu entendia que era o lugar deles. Então, isso é uma preciosidade que se perde tempo. É nesse sentido que eu estou falando. Para quem acha que nunca está bom, que o que você está fazendo nunca está bom, você busca sempre uma perfeição que você nunca vê que está bom, você gasta tempo buscando esse algo talvez desnecessário. Por exemplo, eu estou areando uma panela, eu estou lavando a louça e estou areando uma panela. Eu estou areando. E eu olho, não, ainda tem uma manchinha ali. Você vai lá e, enquanto você não achar que aquela panela está um espelho, você não para de lavar. Então, pode ser que você se encontre também nisso que eu estou te falando, que faça sentido para você. Talvez você perceba que você gasta muito tempo buscando uma perfeição, em vez de simplesmente fazer o que é preciso fazer. Então também é bacana de você avaliar isso, né? Outra coisa também interessante que você pode entrar em contato ao fazer essa análise dos afazeres que você faz no dia a dia. Tem muitas atividades, por exemplo, que não são necessárias, que hoje elas são importantes, por exemplo, mas que não são urgentes. E aí você começa a procrastinar elas. Eu faço isso aqui amanhã, e aí você se ocupa com coisas que vão chegando, né? Coisas que vão acontecendo no dia a dia, que não estavam planejadas. Mas será que essa coisa que chegou eu realmente preciso fazer hoje? Né? E aí uma coisa que era importante de se fazer, por exemplo, você não faz. E aí quando chega lá na frente, dali 2, 3 dias, essa coisa que era importante tornou-se uma coisa urgente, porque você não fez no momento que deveria ter feito. E isso é algo também que talvez você funcione dessa forma. Você vai procrastinando algumas coisas em detrimento não da preguiça, mas em detrimento de fazer outras coisas que chegaram para você fazer. Um exemplo, trabalhos de escola, se você ainda estuda, se você faz uma faculdade ou faz um curso de pós, né? Você tem uma data para entregar um trabalho final, né? Ou até mesmo um trabalho do seu filho, né? Ou estudar com ele para uma prova, ajudá-lo numa maquete, a montar uma maquete. E aí você se organiza para fazer, nós vamos fazer isso a tal dia, tal dia. E aí, de repente, naquele dia, acontece algum imprevisto. Vamos supor, eu vi que eu tenho umas roupas aqui que está precisando costurar e eu não rasgou ou desfez uma barra, eu acho que eu vou levar ali na costureira para consertar. Percebe? Então eu deixei de fazer algo que já estava planejado, que era importante, para fazer uma outra atividade que poderia ser feita, eu poderia ter encaixado ela em um outro momento, e aí eu priorizei ela, e aí quando chegou no outro dia, era o dia de eu entregar o trabalho, era o dia da prova do meu filho, vira aquele tumulto, aquele estresse de correr atrás do tempo perdido por ter despriorizado a tarefa. Então é outro jeito bacana, né, de você pensar na hora que você elencar as atividades que você faz no dia a dia.
Eu queria também falar de um outro quarto jeito de funcionar, que seria o jeito esforçado de ser, sabe? A gente não pede ajuda, a gente se esforça para fazer tudo que a gente entende que a gente precisa fazer, ou que a demanda veio para cá e chegou e você entende que você tem que fazer. E isso também desgasta muito sua energia. Não só te desconecta de você, mas também te desgasta emocionalmente, energeticamente, a paciência. E muitas das vezes, por conta de alguns desses comportamentos, é que às vezes a gente se vê impaciente com o filho, intolerante com o jeito dele, com a birra, com a bagunça, ou seja lá o que ele venha fazer. Então, era isso que eu queria trazer com esse conteúdo. Eu espero que faça sentido e que traga reflexões para o seu dia a dia. Se você achar que foi importante para você, compartilhe com outras mamães que você conhece, que eu acho que é bem bacana pensar um pouquinho a respeito. Até o próximo conteúdo, um grande abraço para todas vocês.